Hello, guys! E aí, gente? How are you? Como vocês estão? Quando eu falar hello, guys é tipo gurizada, tá? Na linguagem, no gauchês, seria. Então, hello, guys! Quando eu falar assim, só para vocês entenderem, né? Que é gurizada, pessoal, enfim. E o how are you? Acho que vocês já ouviram em algum lugar, talvez. Como vai? E como é que a gente responde? I'm fine, thanks. And you? So, sem mais conversas, a gente vai começar então a nossa aula de inglês da semana, nossa English Class do Intensivo Enem. E hoje eu quero trabalhar com vocês com o presente simples, tá? A gente vai aprender a identificar verbos no presente, se no texto nós temos uma notícia ou se estão sendo usados verbos no presente, dentro do gênero textual que a gente for trabalhar as negativas, né? Como é feita a negativa, as negações no presente, as perguntas, enfim, o que, que tem de diferente do inglês e do português, né? Tem várias diferenças. E eu posso garantir para vocês que o inglês é mais fácil. Por incrível que pareça, eu acho mais fácil que o português. Vamos então só fazer uma recapitulação da aula anterior, né? Que vocês têm ali na plataforma. Nós vimos os falsos cognatos, tinha um vídeo então na plataforma. Os pronomes pessoais, exercícios também. Então, tá tudo ali na aula anterior, para quem se atrasou aí, não viu a aula passada, tá tudo ali na plataforma. Hoje, então, nós vamos começar a trabalhar com tempos verbais e o primeiro de todos, que eu acho super importante, essencial, é esse presente simples, né, gente? Falar sobre rotina, verdades universais, coisas do tipo, tá? Bom, gente, então, o mais básico, né, são os pronomes pessoais e os verbos. É o que a gente precisa para começar, para dar aquele empurrãozinho, assim, né, alavancar a coisa, é isso. Porque uma oração, uma frase, ela sempre tem, quase todos os casos, um pronome, um sujeito e o verbo, né? Uma oração completa vai ter um verbo. Então, por isso a gente está aprendendo nessa ordem, tá? Essa parte do verbo no presente simples, ela não está separadinha na apostila. Vocês vão perceber que não tem um tópico assim só para o presente simples. Eu não lembro agora em qual página, depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Tem ali a introdução aos tempos verbais, só que é um resumo de todos eles. Mas, para que fique melhor explicadinho, eu vou, em cada aula, passar um tempo verbal para vocês. E aí a gente vai resolvendo as questões e vamos trabalhando, então, aí com a nossa disciplina. Outra coisa, eu provavelmente eu não sigo, eu nem tô seguindo muito a ordem da apostila, mas se vocês seguirem a ordem dos vídeos e prestarem bastante atenção, vocês vão ver que tá bem tranquilo, tá? A gente vai terminar a apostila direitinho, mas eu não tô seguindo uma ordem exata, certo? Então vamos lá. Simple present, gente. Vamos começar revisando primeiro aqui os pronomes pessoais, tá? Olhem só aqui para os pronomes. A gente aprendeu então o I, you, he, she, it, we, you e they. Só que para a gente ver o presente simples, eu resolvi separar eles em dois grupinhos, tá? Vocês já vão ver por quê. Então, nesse primeiro grupo, vocês têm o I, que sou eu, o you, que pode ser você ou vocês. We, que somos nós, e they, que são eles ou elas. Voltando aqui no you, lembra? You pode ser você e pode ser vocês. Então, eu posso usar o you para me referir a uma pessoa, falar com essa pessoa usando you, e eu posso também usar o you para me referir a várias pessoas, falar com várias pessoas usando you. Então, com esses pronomes aqui, com I, you e they, o verb, que é o verbo, a ação, tá? Ele é normal. O que seria o verbo anormal? Ah, tem verbo anormal? Não, não é isso. O verbo normal, como eu resolvi colocar ali para ser mais simples, né? Ele não vai ter nada de diferente, ele não vai ter nenhuma terminação diferente,
ele não vai ter conjugação, digamos. Ele não vai ter marquinhas, tá? Ali de que ele foi mudado. Certo? Já vou ver os exemplos com vocês. Aí, vocês vão ter negativas, né? Frases negativas. Para fazer uma frase negativa no inglês, é necessário um verbo auxiliar. Para fazer negativas e para fazer perguntas, tá? O que é um verbo auxiliar? É um verbo que não tem significado, ele sozinho, ele não tem um significado. Ele está ali funcionando como um auxiliar, auxiliar do verbo principal. O verbo principal, que vem aqui a normal, né, nas frases afirmativas, ele é um verbo que tem significado completo. Por exemplo, comer, beber, dormir, passear. Tudo isso tem significado completo, não precisa de mais nada. Eu sei, ó, se eu falar comer, a gente sabe que esse verbo, ele se refere a alimentar-se, tá? A gente sabe o que é. Agora, um verbo auxiliar, ele não tem uma tradução. Ah, então por que a gente precisa desse verbo auxiliar? Porque nós precisamos marcar, no caso, mostrar que a pergunta está sendo feita em um determinado tempo verbal. Bem louco isso, né? Mas é isso, que a pergunta ou a negativa está em algum tempo verbal. Então, o auxiliar do presente simples, com esses pronomes aqui, é o auxiliar do. É esse verbo que está aqui. Ai, professora, mas se eu procurar ali no dicionário, do quer dizer fazer. Sim, do, usado como verbo principal, quer dizer fazer. É a tradução. Mas, quando funcionando como auxiliar, ele não tem a tradução de fazer, ele não tem tradução nenhuma, ele é apenas o auxiliar ali que mostra que a frase está no presente, uma negativa, né? Então, as negativas, a gente vai usar o not, sempre junto do verbo auxiliar. Então, do not. Que numa forma contrata seria igual a don't, que tá aqui, ó. Don't. Que é uma forma contrata. O que é a forma contrata? A forma contrata, ela é usada na linguagem, numa linguagem coloquial, quando nós estamos conversando com alguém, nunca vai ser usada numa linguagem formal. E no texto é uma linguagem informal mesmo. E o do not seria a forma mais formal, tá? Tanto de fala quanto de escrita. Então, vai ter don't numa negativa e vai ter o verbo, né? Se eu falo assim, não coma, don't eat. Eat é comer. Entendem? E aí nós temos o do, de novo, só que aqui vocês viram que eu coloquei um ponto de interrogação. Por quê? Porque o do também pode aparecer em perguntas, tá? Então vocês vão ver também com os exemplos que ele pode aparecer nas perguntas e, de novo, serve para quê? Para mostrar o tempo verbal da frase, tá? Então, resumindo, com I, you, we, they, eu, você ou vocês, nós e eles ou elas, nós temos o verbo normal. Nas negativas, nós temos o don't ou do not, com o verbo ok também sem nenhuma mudança. E nas perguntas, nós temos o do, também com o verbo, que vai ter ali um verbo principal, sem nenhuma mudança, tá? Agora, nós temos algumas diferenças, tá? Com os pronomes he, she ou it, lembra? He é ele, she é ela e it. O que é it, gente? É um pronome usado para coisas, animais, objetos no singular, tá? O it, ele refere-se a sentimentos, a substantivos abstratos. Todos os tipos de substantivos comuns, a gente vai ter o it, tá? Se referindo no singular sempre, né? Então, quando nós estivermos fazendo uma frase no presente simples, com he, she ou it, nós vamos ter um verbo, certo? E esse verbo vai ter S no final, entendem? Esse verbo sempre vai ter um S no final. É como se fosse uma conjugação, tá? É uma conjugação verbal. O verbo auxiliar, nesse caso do he, she ou it, ele vai ser o does, que pode ser does not e pode ser também doesn't. Com a mesma equivalência, com equivalente, tá? O do not e o don't,
só que com he, she, on, it. Então, toda a explicação que eu dei aqui, das negativas, do auxiliar, das perguntas, vale aqui para baixo. A diferença é que mudou, tá? Mudou, no caso, o verbo, que vai ter S no final, as negativas, que vocês vão ter com does not, on doesn't, mas a questão da formalidade, da informalidade é a mesma. Depois o does vai aparecer também em perguntas e o verbo fica normal. O verbo só mudará quando for uma frase afirmativa e aí ele vai ter um Szinho no final, tá? Mas então, expliquei já como vai ser a estrutura que vocês vão ver nos textos, nas frases, enfim, mas eu ainda não havia explicado para vocês, né, aonde que vai aparecer presente simples, né, em que momentos, para que é usado, como é usado esse presente simples. Gente, o presente simples é tranquilo. Ele é usado para quê? Para contar sobre a rotina, falar sobre a rotina, sobre os hábitos, assim como eu falo em português. Todos os dias eu acordo às 7 horas, leio o jornal, tomo meu café, arrumo a minha casa. Depois eu tomo banho, me arrumo e vou trabalhar. O que é isso, gente? Eu estou contando sobre a minha rotina e eu estou usando verbos no presente. Eu me arrumo, eu arrumo a casa, eu tomo café, eu tomo banho. Isso tudo está no presente. No inglês é a mesma coisa. Para falar sobre a rotina ou hábitos. Também, todos os fatos, verdades, descobertas da ciência, todos os fatos, por exemplo, eles vão aparecer no presente simples. Fatos, né? Por exemplo, a Terra. Não, desculpa. Vou dar outro exemplo. Eu já ia falar sobre o formato da Terra. Vamos ver outro exemplo mais simples, né? Eu moro na Avenida Presidente Vargas. Isso é uma verdade, é um fato. Então, ó, eu moro. Está no presente simples. Basicamente, no inglês também é a mesma coisa, o presente simples é usado. Então, essas formas verbais aqui, elas serão usadas para narrar fatos, falar sobre rotina, tá bom? É isso aí. Vamos para os exemplos primeiro e depois eu vou mostrar aqui algumas exceções para vocês. Mas primeiro eu quero ver os exemplos, certo? Temos aqui alguns excertos que eu tirei de alguns textos. Read attentively, leia atentamente. Tá aqui, ó, o gatinho lendo atentamente. Depois vocês vão ler isso aqui de novo, tá? Vão olhar o vídeo de novo até entender bem. Ó, the National Institute of Mental Health defines depression as a serious but common illness characterized by prolonged periods of sadness. Estamos falando sobre o Instituto Nacional de Saúde Mental, the National Institute of Mental Health. Todo esse nome aqui equivale a IT, tá? É um instituto. Aqui, quando eu falo em instituto, é um substantivo comum, um instituto. Então, por isso que aqui, ó, tudo isso equivale a IT, porque fala sobre uma instituição, não é pessoa, gente, e está no singular. The National Institute of Mental Health defines, tá aqui o S, ó, define. Vocês percebam, ó, eles, é um fato, eles definem depressão como, defines, aí tá o Szinho aqui, porque o pronome é it, né? Aqui todo esse instituto, toda essa nomenclatura equivale a it. Então, defines depressão, as a serious but common illness, como uma séria, mas doença comum. Characterized, caracterizada por períodos prolongados de tristeza. Characterized by prolonged periods of sadness. A gente sabe que não é só isso, né, gente? Mas aqui uma definição seria uma definição bem simplória do que é a depressão. Claro, tem o resto do texto e tudo mais, mas foi o que eu achei interessante tirar, tá? The National Institute of Mental Health defines depression. Então, no momento que vocês lessem isso, né? Define depressão. É um fato, não é algo que eles fizeram, não tá no passado, eles não fizeram isso antes, eles fizeram agora, isso é um fato, isso tá acontecendo, tá? Tá tendo.
Agora, eu transformei toda essa frase aqui em pergunta. Eu quero saber agora se o National Institute of Mental Health define depressão como um problema sério. Para isso, eu vou precisar do quê? Vou precisar do auxiliar, que no caso aqui é o does, tá? Does, aqui, o auxiliarzinho. E o verbo define, ó, tá sem nada, tá? Tá sem S. Vamos lá. Does the National Institute of Mental Health define depression as a serious but common illness characterized by prolonged periods of sadness? Então, o Instituto Nacional de Saúde Mental, ele define, vocês percebam, gente, que não tem tradução esse does que está aqui, mas ele está sinalizando que aqui vocês têm uma pergunta, tá? Tá aqui o ponto de interrogação também. Então, no momento que vocês começam a ler, vocês veem isso aqui no começo da frase, vocês sabem que vai ter um questionamento, uma pergunta, certo? Dentro de um texto, né? Ah, se vocês vamos comparar no português, né? No português, quando a gente vai fazer uma pergunta, nós apenas mudamos a entonação da nossa frase. Se eu falo assim, afirmando, tá? Você tem aula hoje. Falei para a pessoa, você tem aula hoje. Agora eu quero perguntar para essa pessoa se ela tem aula hoje. Eu vou perguntar assim: você tem aula hoje? Percebam que muda a entonação, mas a estrutura frasal é a mesma. No inglês, não. No inglês, nós teremos os verbos auxiliares, certo? Que no caso aqui, o que a gente está aprendendo é o do on does. Outro exemplo. The National Institute of Mental Health doesn't define depression as a serious but common illness characterized by prolonged periods of sadness. Então, agora nós temos uma negativa. Ele não define. Então, the National Institute of Mental Health does not define ou doesn't define. Lembra? Does not numa linguagem mais formal, doesn't numa linguagem informal. Tá bom? E percebam também que aqui o verbo não mudou. Ou seja, só nas afirmativas vocês verão o verbo com S. Aqui mais exemplos, tá? Já dei exemplos com it, né? E agora um exemplo com I. Então, vamos fazer uma comparação entre esse exemplo aqui de cima e esses de baixo. Vamos ver aqui em cima primeiro. I have good English skills. Ó, eu tenho, I have. Esse aqui é o verbo principal, ó, ter. I have good English skills. Boas habilidades em inglês. Numa negativa, I don't have good English skills. Ó, don't, que é o mesmo que do not. Lembra, gente? Com I, you, we e they, o verbo tá, ó, sem nada de diferente. O verbo tá normal, digamos, entre aspas, né? Não tem S, não tem nada de diferente. Agora, esse verbinho aqui, o have, tá? Quando usado com he, she ou it, ele, ela e o it também, ele vai mudar. Lembra? O verbo tem que ter S. Só que o verbo have, esse aqui que é o verbo ter, ele é o único verbo em inglês que é uma exceção. Ele é uma exceção, tá? Ele muda totalmente. Ele não só ganha o Szinho, como ele muda. Então, ele ficou assim. She has good Arabic skills. Ela tem boas habilidades em árabe. She has good Arabic skills. She doesn't... Ai, gente, aqui teve um errinho, tá? Depois desse S tem um N. Então, vocês lembrem disso, tá? Aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, doesn't tem um N aqui, separadinho pelo apóstrofo. Tá? Então, she doesn't have good Arabic skills. Ela não tem. She doesn't have good Arabic skills. Percebam, na afirmativa, ó, tem has. Nas negativas tem doesn't have. Não é has, é have, tá? Então, as negativas não mudam o verbo. Human beings are terrible drivers. O que essa frase está fazendo aqui? Ah, esse aqui era de um texto, tá, gente? É por isso que eu coloquei o título aqui. Seres humanos, tá? Human beings, seres humanos, são terrible drivers, motoristas terríveis. Era um título do texto.
Olha só, we somos nós. Então, we drink, we doze, we text. Então, nós dormimos, nós bebemos, nós cochilamos, nós mandamos mensagem. Esse verbo aqui, ó, o text, tá? Pode ser texto como substantivo, a palavra text, e pode ser também mandar mensagem de texto. Como assim? Mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Messenger, enfim, tá? Text. Então, nós mandamos mensagens, we text. In the US, in the United States, Estados Unidos, 3,000 people, 30.000 pessoas, morrem from automobile accidents every year. Então, pessoas morrem de acidentes de automóveis todos os anos, every year. Então, gente, ó, o verbo aqui é o verbo die. People são pessoas, equivaleria a they, eles ou elas. Então, o verbo tá aqui, o verbo die. E também, ó, um exemplo com we, que somos nós, né? Nós bebemos, nós cochilamos, nós mandamos mensagem. Daí, coisas que a gente faz, né? Coisas que são pouco seguras, né? No trânsito enquanto a gente está dirigindo. Beber, cochilar, mandar mensagem, tá bom? São esses os exemplos. Aí, a gente vai voltar um pouquinho aqui e a gente vai ver algumas exceções. Lembra? Aqui tem uma explicaçãozinha, tá? Nos pronomes he, she, it, em frases afirmativas, o verbo principal tem S no final. É bem simples, porém existem exceções. Nos verbos terminados em, então, prestar atenção, gente, em verbos terminados em o, x, ch, sh, ss. Todas as terminações dos verbos. Com os pronomes he, she e it, acrescenta-se não apenas o S, mas ES. Já vi alguns exemplos agora. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas para que eu tenho que saber isso? Na prova do Enem eles não vão me cobrar isso, eu não preciso saber essas regras. Vocês precisam saber porque vocês vão olhar no texto a palavra e aí vocês vão estranhar. Ah, mas a professora falou que o verbo pescar é fish. E por que aqui tá aparecendo fishes? Entendem? A prof falou que o verbo watch é assistir. Mas por que tá aparecendo watches? Então é importante vocês saberem, tá? Ó, o verbo kiss, beijar. Kisses, a forma conjugada com he ou she. Ele beija, he kisses. Ela beija, she kisses. Fish, fish é pescar. Fishes. Watch, watches. Go, goes. Fix, fixes. Desculpa, não dei a tradução. Watch é assistir, tá? Assistir TV, assistir um filme. Go é ir. E o fix é consertar. A gente conserta alguma coisa. E o wash, ó, tem diferença. É muito parecido com watch, né? Watch é o assistir, wash é lavar. Então, wash, washes. Certo? Então, alguns exemplos dos verbos terminados em o, x, ch, sh e ss. Que quando a gente tem, né, he, she ou it, a gente vai colocar um es. Então, tá aqui, ó. Kiss terminou por dois s's. Fish, sh, ch, watch, o, go. Fix tem o x e wash, sh. Única exceção, have, que vira has, que tá aqui neste exemplo para vocês, tá bom? Então, sobre o presente simples, é isso, tá? É bem tranquilo. Nós vamos trabalhar, então, agora com a prova do Enem de 2013, o PPL, que é uma versão do Enem especial para pessoas que não podem sair, por exemplo, de presídios para fazer a prova. Então, essas pessoas recebem uma prova especial, tá? Pessoas que estão impossibilitadas, né, de poder ir até o lugar fazer a prova, elas fazem uma versão especial, tá? Que é o PPL, certo? Então, agora a gente vai resolver a provinha do PPL no próximo vídeo e a gente já pode comentar um pouquinho sobre esse assunto da aula de hoje e também o assunto da aula passada, né? A questão dos falsos cognatos, dos pronomes pessoais, tá bom?
Vejo vocês no próximo vídeo então. See you!